Boa tarde, privilégio estar aqui hoje e eu queria compartilhar com você uma palavra que o Senhor tem colocado, tem estado no meu coração nesses dias e hoje eu tive essa oportunidade e eu quero nesse momento orar. Pai, eu te louvo, ó Deus, pela capacitação, pelo privilégio que o Senhor nos concede de compartilharmos a tua palavra, de conversarmos da tua palavra. Pai, eu te louvo porque a tua palavra, ela destrói, Pai, fortalezas. A tua palavra, Senhor, ela nos dá direção. A tua palavra, ela nos limpa. A tua palavra, ela nos cura. A tua palavra, Senhor, nos ajuda a discernir a tua vontade e aquilo que não é do Senhor. Por isso, ó Deus, nos dá um tempo de entendimento, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, Pai, para enxergar o que a gente precisa enxergar. E abre a nossa boca, Pai, para que a gente possa falar aquilo que o Senhor deseja que a gente fale, no nome de Jesus. Eu quero começar essa meditação compartilhando com você hoje algumas coisas que Deus trouxe ao meu coração sobre a vida de Davi. Davi, nessa época que ele derrotou o gigante Golias, ele tinha 14 anos mais ou menos, ele era adolescente. E Davi, ele recebeu a visita do profeta Samuel na casa dele. E eu quero começar essa meditação lendo o primeiro versículo, 1 Samuel 16, versículo 1, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé e escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Deus e suas maneiras de fazer as coisas. E Deus, ele tem até uma música, que isso é um texto da Bíblia. Eu quero até cantar esse trechinho da Bíblia que diz assim: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria, o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, ele remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele conhece o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, consagro meu louvor. Davi era um adolescente e o pai dele colocou ele para trabalhar, cuidar de algumas ovelhas. E a família de Davi recebe uma visita ilustre, um profeta Samuel. Um homem de Deus, um homem que recebia de Deus o entendimento, a palavra e transmitia aquele recado para os servos de Deus, os reis da época. Só que Deus percebia que Samuel, o profeta, amava muito o rei Saul. Engraçado que eu percebo, lendo a Bíblia, que Saul ele era um homem muito amado, era um rei muito amado. Davi amava muito o rei Saul, embora Saul perseguisse Davi. O profeta Samuel amava muito o rei Saul, mesmo Deus falando para ele, Samuel, eu já rejeitei Saul para ser rei. E Samuel ele sofria porque ele amava o rei Saul. Mas a verdade é que Deus falou: Samuel, pega o chifre, vamos agir, pega o chifre com azeite, vai na casa de Jessé, lá na casa dele, você vai ungir o novo rei de Israel. E quando ele chega lá, o menino que seria ungido rei de Israel nem lá estava.
Ele estava trabalhando e estavam os irmãos que eram guerreiros, que eram preparados, que tinha toda aquela aparência, todo aquele preparo. Ele era o caçula. Mas a verdade é que Deus escolheu Davi. E que coisa gloriosa, sabe? Quando Deus escolhe, Deus havia tirado Davi lá do cuidado das ovelhas. E Deus leva Davi para diante do profeta Samuel, na casa lá do pai dele, e ele é ungido. E a Bíblia diz que quando Davi recebe aquela unção na cabeça, o Espírito de Deus vem habitar nele. Então ele recebeu o Espírito de Deus através daquela unção com óleo, para ele ser o novo rei de Israel. Só que as coisas não iam acontecer naquele momento. O tempo passa e o povo de Deus estava em guerra com os filisteus. O povo de Deus tinha um inimigo, que eram os filisteus. Só que naquele exército dos filisteus tinha um gigante, tinha um homem diferente, um homem muito grande. Um homem que a gente olhava para ele e ficava até com medo, pelo tamanho dele, por como ele era. E aquele homem começou a pedir a alguém, olha, mandem para mim alguém para lutar comigo. Porque se eu for derrotado, eu vou ser escravo do povo de Israel. Mas se vocês forem derrotados, eu vou colocar vocês fora de combate. Sabe, gente, e na nossa vida, como filhos de Deus, o inimigo, ele quer deixar a gente fora de combate. Ele quer nos tirar de combate. Ele quer nos escravizar através de alguma coisa, de algo ou de alguém. E o Golias, ele queria escravizar o povo de Deus. E o rei Saul, ele já tinha perdido, o Espírito de Deus já tinha saído dele. E a Bíblia diz que havia um espírito que atormentava, que veio de Deus e atormentava o rei Saul. E o rei Saul ficava oprimido. Mas quando Davi tocava a harpa, aquele espírito que oprimia Davi ia embora. Mas a verdade é que um homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não é nada. E Saul vendo aquele gigante, e Saul vendo seu exército, Saul sendo o rei de Israel, ele não avançava, ele não tomava atitude, ele não se colocava como líder para pelejar pelo povo dele, nem que fosse para ele morrer. Não, ele ficava parado. Havia um vale, os inimigos de um lado, ele com o exército do outro lado, e ele não fazia nada. Ele não tomava atitude nenhuma, ele ficava acuado, ele ficava com medo. E não só ele, todo o exército que estava com ele. E sabe, Deus exige, Deus, ele quer que os líderes, Deus quer que quem está na frente da batalha tenha uma atitude diferente. E Deus com certeza esperava que Saul tivesse uma atitude diferente, como rei. Como rei, ele não podia ser igual aos outros, porque ele era o rei, ele estava acima, ele tinha autoridade. Mas ele, seu Espírito Santo de Deus, ele estava acuado, ele estava amedrontado, ele se sentia intimidado e ele não avançava. Mas vem o Jessé, fala para o filho dele assim, Davi, vai lá no campo de batalha, vai lá atrás dos seus irmãos, vai levar para eles uns pães, vai levar para eles umas comidas, uns suprimentos. E você vai falar para mim, olha como que eles estão, para você me contar. E Davi era um adolescente obediente ao pai dele, ele foi. Chegou lá, ele percebeu aquela atmosfera, ele percebeu o que estava acontecendo, ele percebeu que Golias saiu para a luta, chamou alguém para a briga, para a luta, e o povo recuou. E Davi olhou aquilo e falou assim, quem é esse homem circunciso? Sabe por quê? Naquela época, os homens eram circuncidados, né? E Golias não era circuncidado, ele era do povo filisteu. Então Davi olhou para ele e falou assim, quem é esse filisteu aí, incircunciso, para afrontar o exército de Deus? Então ele não falou, esse exército é de Israel, esse exército é exército de Saul. Não, esse é o exército de Deus. E sabe o que aconteceu? Davi chega por mão dele.
E o irmão dele percebe que Davi estava conversando com os homens lá. Davi, ele comunicava, ele era todo para frente, né? Ele comunicava. E ele perguntou: quais são os benefícios que quem derrotar esse gigante vai receber? E aí, quando Davi está conversando, o irmão dele fica muito furioso com ele. Fica muito furioso. Eu gostaria de começar essa meditação lendo 1 Samuel 17, verso 28, que diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Por que deixaste com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. E Davi fala para ele: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele falou para o irmão dele. Sabe, gente, o irmão de Davi ficou incomodado demais com ele, o Eliabe. Eliabe era mais velho, Eliabe tinha autoridade sobre ele, né, como irmão mais velho. Eliabe era guerreiro, mas Eliabe foi duro com Davi. Eliabe falou assim: Davi, o que você está fazendo aqui? Sabe o seu serviço, que é de cuidar de pouca ovelha? Cadê com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Então, Eliabe, as palavras dele foram muito duras. As palavras dele foram palavras de apontar o dedo, de rotular Davi, de chamar Davi de mau, de chamar Davi de presunçoso. Só que o interessante é que nada disso paralisou Davi. E o que eu acho muito interessante é que Davi, ele tem uma versão da Bíblia que diz assim: e desviou-se de Eliabe. E desviou-se de Eliabe, no verso 30. Então, Davi, Deus queria que Davi destruísse aquele gigante e ajudasse o povo dele, que era a função do rei. Mas como o rei não tinha mais o Espírito Santo, estava acovardado, não estava fazendo nada, Deus levantou o adolescente, Davi, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Davi era um homem valente. E eu quero te dizer que Deus quer fazer de mim, de você, pessoas valentes, pessoas ousadas. E eu aprendo com essa história de Davi, que você com certeza deve conhecer, mas eu quero aqui resgatar algumas coisas da história de Davi. Que para que Davi pudesse avançar para destruir o Filisteu era o representante máximo do povo filisteu. Ele queria tirar o povo de Deus de combate. Ele queria escravizar o povo de Deus. E na nossa vida, o inimigo de Deus quer nos tirar de combate. O inimigo de Deus quer nos fazer paralisar. O inimigo de Deus quer nos escravizar. É a mesma estratégia que Golias queria usar para fazer com o povo de Israel, com o povo de Deus. O inimigo quer fazer com a nossa vida e quer nos escravizar. E esse momento, quando Davi vai, ele não foi para lutar. Então, às vezes, a gente é colocado em situações e circunstâncias de coisas que a gente não esperava, mas que Deus permite para que a gente possa ser um instrumento de Deus. Porque quem vence a batalha não somos nós, é o Senhor. A Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Então a peleja não é nossa, é de Deus. E Deus queria usar aquele adolescente, aquele menino. E sabe o que aconteceu? Aquele irmão falou coisa pesada demais para Davi, mas a Bíblia diz que Davi desviou. E eu quero te dizer em nome de Jesus que você precisa desviar, que eu preciso desviar. Porque muitas vezes nós ouvimos palavras que são duras demais.
Nós ouvimos rótulos, como Davi ouviu rótulos, de ser presunçoso, de ser mal de coração. O irmão dele, certo, apontou o dedo para ele. E Deus não quer que a gente aponte o dedo para ninguém. Deus não quer que eu aponte o dedo para ninguém, e nem Deus quer que ninguém aponte o dedo para mim. E Eliabe, ele apontou o dedo para o irmão. Eliabe não conhecia Davi. Eliabe disse coisas sobre Davi que não era verdade. Davi não era mau de coração, Davi não era presunçoso. Ele desmereceu o serviço de Davi, que estava cuidando de poucas ovelhas. Então eu quero parar aqui, quero te dizer em nome de Jesus, não desmereça o trabalho dos Davis. Não desmereça. Nós somos o corpo de Cristo. Se num corpo, a gente olhando assim, humanamente falando, se a gente vê uma mão bem mais forte, uma panturrilha mais forte, um músculo mais forte, vai ficar tudo, vai ficar até feio, vai ficar assim, não vai ficar harmônico. E assim no reino de Deus, ninguém é mais, ninguém é menos. Sabe, Eliabe, ele representa aqui esse irmão que rotula sem conhecer, que diz coisas pesadas, que não são verdades, que são mentiras, que são sofismas, porque Eliabe era irmão, mas ele não conhecia o irmão dele. Ele não conhecia Davi. E Davi não se deixou paralisar, porque se Davi fosse sensível demais, aqui ele parava. Aqui frustrava o que Deus queria fazer através da vida dele. O que Deus queria fazer na vida dele. Deus não queria engrandecer Davi. Deus queria salvar o povo dele. Nós temos que entender isso, que Deus não quer nos engrandecer. Deus quer trazer livramento para o povo dele através de nós, porque nós somos servos. Ele é Deus, ele é o Senhor dos exércitos, ele que vence a guerra e nos usa, nós somos instrumento. E aí o que aconteceu? Davi, ele desviou do irmão. Então eu quero te dar uma estratégia hoje. Se você está ofendido com alguém, se você está magoado com alguém, se você parou de ir para a igreja, se você parou de relacionar com seus irmãos, com seus amigos, com os irmãos da igreja, em nome de Jesus, desvia hoje, desvia, perdoa. Fala para Deus, extravasa para Deus, escreve e perdoa para você avançar, porque Deus tem mais para você. Deus quer te usar como instrumento. E o mal, você sabe o que ele quer fazer conosco? Nos pôr fora de combate. O mal, porque não foi Deus, né? Ou o mal ou a carne, usou Eliabe para tentar tirar Davi, pôr Davi fora de combate. Então não era só o Golias que queria tirar o povo de Deus fora de combate. O próprio Eliabe, irmão de Davi, quis tirar Davi, pôr Davi fora de combate, para ele ficar magoado, para ele falar, não, isso aqui, ó, tá difícil demais, ó, tô indo embora. Tchau, ó, tchau, papai mandou vir ver como vocês estão, tô indo embora. Mas ele desviou, continuou conversando, e a verdade é que chegou no ouvido do rei, que Davi queria lutar. E ele falou, nossa, mas você é tão adolescente, tão novo, você não é guerreiro. Então tá, então põe minha roupa. Saul não tinha mais o Espírito Santo de Deus. Saul quis pegar a armadura dele, que ele não estava usando para fazer o que ele tinha que fazer como rei, e queria pôr em Davi. Para cada um, Deus dá uma estratégia. A estratégia é de Deus. Davi tinha um jeito dele de ser, cuidando das ovelhinhas dele. E Saul tinha um jeito de ser como rei de Israel. E Davi foi sincero. Nossa, mas eu acho Davi muito legal, porque ele comunica bem, ele fala mesmo, ele conversa, ele não economiza nas palavras. Ele falou, rei Saul, eu não estou dando conta de andar com isso aqui, porque essa arma, essa roupa aqui é do Senhor, não serve para mim. Então, muitas vezes as pessoas querem que a gente vista uma roupa, usar uma roupa delas, uma estratégia delas, um plano delas que nem elas não usam, não estão usando. Quer que a gente compre aquilo, aquela ideia. E foi isso que aconteceu. Ele falou, não, eu quero dizer para o Senhor que eu quero dizer para o Senhor que eu tenho experiência com Deus.
E eu quero ler um versículo aqui com vocês, que é 1 Samuel 17, que diz assim, 1 Samuel 17, 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Davi tinha experiência com Deus. Não pensemos nós que ele ficava lá só cuidando das ovelhas, não. Lá ele derrotou inimigo, lá ele derrotou um urso. O urso é perigoso, o urso é matador. A gente acha que não é, né? Porque a gente é acostumado com os ursinhos de pelúcia, mas não é. Urso é perigoso, mata. Leão, perigoso. E Davi venceu. E Davi, ele protegeu as suas ovelhas. Ele tinha alma de pastor. Ele protegia as ovelhas. Ele punha a vida dele em risco para proteger as ovelhinhas dele. Ele defendia as ovelhinhas dele, o Davi. E ele arriscava a própria vida. Arriscou a própria vida muitas vezes. Mas ele reconheceu na história dele que tudo aquilo ele fez foi porque Deus estava presente. E nós precisamos aprender a fazer o que Davi fez. Tem um versículo da Bíblia que eu amo que diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Gente, não é por mim, não é por você, é por Deus. E Davi sabia que quem capacitava ele para vencer era Deus. É Deus que dava para ele essa coragem, para que ele pudesse enfrentar um leão e um urso, que nem eu nem você enfrentaríamos, mas ele enfrentava. Sabe por quê? Porque ele era valente, porque ele era corajoso, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E Deus quer fazer de nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Ele fala, rei, eu vou lutar. Não precisa preocupar, o teu servo vai lutar. Davi não tinha medo do Golias, ele não tinha medo do incircunciso filisteu. E muitas vezes nós temos tido medo. E é uma questão a se pensar. Nós, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, a gente fica intimidado. E Deus quer que a gente faça as coisas do jeito dele. E Davi, ele estava preparado para aquele embate. Porque ele era um homem ele era um adolescente cheio do Espírito Santo. Porque ele não se prendeu no que o irmão dele pensava dele, as ofensas, as palavras acusatórias, os rótulos. Os rótulos, ele se desviou. Ele abriu mão das estratégias da roupa do rei, para ele não servir, ele não queria. Ele foi do jeito que ele sabia. Ele foi do jeito que ele foi treinado por Deus, lá com as ovelhas. E é muito lindo que Davi, quando ele vê o gigante Golias, ele avança. Ele não recua, ele avança. E eu quero te dizer que Deus quer fazer de nós guerreiros e guerreiras, homens valentes, que não recuem diante do inimigo. Às vezes o inimigo quer destruir seu casamento, a imoralidade, a pornografia, o vício, a falta de perdão. Às vezes na vida dos seus filhos, que tá difícil para criar, para educar, o inimigo quer te fazer recuar, quer fazer você olhar para a sua situação, que eu nem sei quem você é, eu não sei a sua história, eu não sei os seus bastidores. Mas talvez na sua vida tenha um Golias. Mas Deus quer que você haja como Davi. Porque a diferença não é o preparo externo. A diferença é se você crê em Deus e se você é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, um homem que busca a face de Deus. Davi, na época que aconteceu isso, ele já tinha composto vários salmos. Davi tinha experiência com Deus. Davi orava, Davi conversava com Deus, Davi adorava a Deus. E nós precisamos viver essa vida. Para que quando as situações nos colocarem diante dos gigantes, a gente consiga, no nome de Jesus, derrotar os incircuncisos filisteus que se levantam contra o exército de Deus vivo.
E quantos gigantes têm se levantado na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa história, e a gente fica paralisado como Saul. Então eu quero te convidar nesse dia para você buscar esse enchimento do Espírito Santo, essa capacitação. A palavra do Senhor diz assim: seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Busque em Deus a santificação que Deus quer que você tenha. Busca em Deus uma vida de buscar dele. Senhor, o que o Senhor quer que eu renuncie? Qual o comportamento que o Senhor quer que eu renuncie? Às vezes uma forma de eu falar, às vezes uma prática minha. Buscar uma vida de oração, uma vida de jejum. Davi tinha isso. Davi ele tinha vida com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. E Davi ele não foi para aquele lugar para lutar contra o gigante. Ele foi obedecendo o pai dele para ver como que os irmãos dele estavam. Mas ele foi jogado naquela situação. E ele, como um homem cheio do Espírito Santo, ele se posicionou. E nós precisamos nos posicionar. Eu até falei no Instagram agora há poucos minutos, tem um texto de Lucas 9, quando Jesus desce do monte. Jesus encontra um pai desesperado, falando para Jesus: Jesus, eu vim aqui pedir para os seus discípulos expulsar o espírito mudo do meu filho e eles não deram conta. E Jesus vai até aquele menino e quanto mais Jesus aproximava, parece que pior ficava. Então eu quero te dizer que às vezes quando você começa a buscar Deus, parece que as coisas pioram, mas não desista. Jesus chegou naquele lugar. E o demônio estribuchando no menino, espumando, fazendo o maior espetáculo. E Jesus repreendeu aquele espírito. E aquele menino que desde criança não falava, voltou a falar. Porque, gente, não falar não é normal. E eu tenho entendido que Deus quer que a gente fale. Só que a gente tem que saber falar. E tem a hora também de falar. E a pessoa certa para falar também, né? A pessoa que você tem que falar. A verdade é que Jesus falou para os discípulos depois. Eles falaram: Jesus, nós não demos conta dessa obra, desse menino que não falava, nós não demos conta de ajudar. Por quê? Jesus falou: porque precisa de oração, de jejum. Então, eu quero dizer para você, eu tenho entendido isso para a minha vida e eu estou compartilhando com você algo que eu tenho buscado para a minha vida, eu tenho entendido de Deus, que nós precisamos viver vida de oração, de jejum, de consagração. Porque senão vai ter gente que vai vir e a gente não vai poder ajudar. Porque a gente está despreparado. E esse é o entendimento que eu tenho. Me perdoe, né? Sinto muito quem não pensa assim. Sinto muito. Mas eu entendo dessa forma. Mas a verdade é que Davi era cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele não aguentou ali. Ele viu aquela situação, o exército, o povo que era para lutar, os guerreiros, eles recuados. O rei que era para avançar, que era para ter uma posição, para dar uma ordem, recuado. Ele, cheio do Espírito Santo, ele falou: não, as coisas não podem ficar assim, não. Tem que ter uma mudança. E Davi, ele enfrentou um adolescente. Um adolescente. Ele enfrentou um gigante, um guerreiro, um homem que foi treinado desde pequeno. Ele foi treinado para ser guerreiro, Golias, gigante, altíssimo. E Davi, um adolescente. E ele foi lutar contra aquele gigante, o gigante amaldiçoou ele, quis intimidar ele. Muitas vezes os gigantes querem nos intimidar, quis amaldiçoar Davi. E Davi não parou. Davi não ficou com medo da maldição. E Deus não quer que a gente fique com medo.
de gente que nos amaldiçoou, de palavras de maldição. Davi não parou, nada fez ele parar. As palavras do irmão dele não fez ele parar, a armadura do Saul não fez ele parar, a maldição do Golias não fez ele parar. E quando ele viu Golias, aí que ele avançou. E ele falou: olha, Golias, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero lembrar você, povo de Deus, que o nosso Deus é Senhor dos Exércitos. É Ele que peleja. Ele que peleja a nossa guerra. E quero te dizer mais, que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. E Davi, ele avança. Davi, ele avança e derruba o gigante. E quando ele derruba o gigante, ele não se dá por vencido. Sabe o que ele faz? Ele pega a espada do Golias e corta a cabeça do Golias. Querendo dizer, esse aqui não levanta mais. E é isso que Deus quer que a gente faça. Destrua os gigantes. Com oração, com humildade, com perdão, com jejum, com comunhão com Deus, buscando o enchimento cada dia mais da nossa vida, do Espírito Santo, fazendo o que Deus quer, trazendo a palavra que Deus quer. Não é a palavra que eu quero, não é a palavra que você quer, é a palavra que Deus quer, é a palavra que precisa ser dita. Nós precisamos ser fiéis a Deus, falar: Senhor, qual a palavra que o Senhor quer que seja dita? Usando a estratégia. Deus já tinha dado a estratégia para Davi. A estratégia é a que ele veio treinando com as ovelhas dele. E quando Davi venceu Golias, ele salvou as ovelhas, mas eram ovelhas humanas, quer dizer, o exército de Deus, o povo de Deus. E Deus quer nos fazer dessa forma. Mas para isso, nós precisamos fazer as coisas do jeito de Deus. E eu vejo na vida de Davi que ele fez as coisas do jeito de Deus. E para terminar, eu quero compartilhar com você um versículo que eu achei ele muito joia, que diz assim, 1 Samuel 17:52, que diz assim: Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. O que isso quer dizer? Quando Davi matou o Golias, o povo do exército de Deus avançou e foi lutar. Só que Saul nem imaginava, né? Saul não imaginava. Saul não percebeu. Mas a verdade é que Davi já estava exercendo a função de rei. Ele foi lá, tomou a frente, destruiu o principal oponente, o principal soldado, a principal dificuldade, entrave, e depois o exército seguiu o líder. O exército seguiu o líder e foi guerrear. Isso para a gente ver o tanto que é importante a função de um líder se posicionar. Davi não era o rei, de fato, assim, mas no reino espiritual, Davi era o rei. Porque Deus já tinha rejeitado Saul. Davi já tinha unção de rei. Só que quem estava mandando lá era Saul, mas Saul não se posicionava. Sabe o que aconteceu? Davi se posicionou. Ele teve atitude que era para o Saul ter. O rei Davi teve como rei. E eles não sabiam, eles não entendiam. Eles não compreenderam. E aí depois que Davi teve atitude, o líder teve atitude, né, que eles não sabiam, eles avançaram e venceram os filisteus, mataram, pegaram os despojos, e o povo de Deus não foi tirado de combate. Em nome de Jesus, Deus não quer que você saia de combate. Eu não sei aonde essa palavra vai chegar, mas se você foi tirado de combate por algum Golias, algum gigante que escravizou você, que tentou te escravizar, como Golias, o intento dele era escravizar o povo de Deus. E às vezes você foi escravizado por um pecado, por uma prática, por uma vergonha, por algo, eu não sei. Em nome de Jesus, o Senhor quer trazer libertação, o Senhor quer trazer perdão, o Senhor quer trazer restauração nesse dia. Sabe? Eu quero cantar um pedacinho de uma música, eu lembrei agora, eu quero cantar assim.
Medo tens que o inimigo vá vencer, pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Deixa a luz do céu entrar, entra mesmo, Jesus. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. E Golias queria escravizar, queria tirar o povo de Deus fora de combate. E o mal quer fazer isso com a gente. Então, se você foi tirado fora de combate, Deus quer te restaurar. Deus quer te recolocar. E se você foi ofendido por um irmão, por um Eliabe, que te rotulou, que te chamou de mal de coração, que te chamou de presunçoso, que desmereceu o que você fazia no reino de Deus, como Eliabe fez com Davi, falou: Davi, com quem você deixou aquele tiquinho de ovelha que você cuida? Em nome de Jesus, que o Senhor traga cura no seu coração hoje, que você possa liberar o perdão, que você possa desviar, que você possa avançar. A Bíblia diz que Davi ele desviou, Davi ele avançou, e Deus quer que você avance em nome de Jesus. Deus quer que eu avance em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos perdoar. Para isso, nós precisamos recolher o dedo que acusa. Um texto da Bíblia que tem mexido muito com o meu coração é Isaías 54, quando Deus fala assim: olha, o jejum que eu quero não é do jeito de vocês, é do meu jeito. E do meu jeito é que vocês tiram o jugo das pessoas. O meu jeito é que você destrava as pessoas da sua impiedade. Faça justiça, recolhe o dedo que acusa. Eliabe acusou. Eliabe foi esse dedo que acusou Davi, mas Davi desviou e avançou para fazer o que Deus queria que ele fizesse, para que o povo de Deus fosse salvo. Não era para ele ser engrandecido, não. Não era para ele ser engrandecido. Era para o povo de Deus ser preservado. Deus ainda hoje quer preservar o seu povo. Deus quer usar você para destruir o gigante Golias, que quer escravizar o seu lar, o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua casa, a sua vida. Deus quer que você desvie, que você avance, mesmo diante de afrontas, de julgamentos, de rótulos que você não é. Deus quer que você avance, faça como Davi. Deus não quer que você use a armadura do Saul. Saul, ele não estava lutando, nem ele não estava usando a armadura dele, ele estava querendo que você usasse a estratégia dele. Não, usa a estratégia que Deus te deu. E avance. A nossa tendência, quando a gente vê uma coisa muito difícil, quando a gente vê o gigante, a gente quer recuar. Mas a palavra do Senhor diz que Davi, ele avançou. E eu desejo que você avance. Para mim foi difícil demais pregar hoje. Eu tive muita dificuldade, muita mesmo, mas eu, em obediência ao Espírito Santo, eu quero trazer essa palavra para você. Deus quer que você avance. Deus quer que você avance. E Deus quer te usar como instrumento para trazer livramento, libertação do povo de Deus, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus, o nosso Pai. Davi era esse homem. E nós precisamos buscar na nossa vida mais e mais ser cheio do Espírito Santo. Tem coisa que o Espírito Santo de Deus não agrada que a gente faz. Tem coisa que o Espírito Santo de Deus não agrada que a gente fala. Nós temos de parar com isso, deixar o engano, deixar o sofisma, fala a verdade, tirar as máscaras, dobrar na presença de Deus, orar, falar o que precisa ser dito, com amor, buscar o entendimento, a clareza. E a última coisa que eu quero te dizer é que a Bíblia diz, a palavra do Senhor Deus diz, que existe a armadura de Deus e existe a espada do Espírito. E a Bíblia diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, o que Davi usou para cortar a cabeça do gigante foi a espada do gigante. Mas eu quero falar no sentido figurado e espiritual. Usa a espada do Espírito. Usa a espada do Espírito.
e corta a cabeça desse gigante. Aniquila esse mal, esse sofisma, essa mentira, esse engano. E falando sobre a palavra de Deus, teve um versículo da Bíblia que ele me trouxe assim. Nossa, ele mexeu muito com o meu coração e eu quero compartilhar com você. Jeremias 48, verso 10, que diz assim: Maldito. Opa, eu quero ler em outra versão. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. O que eu entendi desse versículo, é claro que eu tirei ele, o versículo, fora do contexto, mas eu entendi o seguinte, que tudo que Deus quer que a gente faça, nós temos que fazer o melhor que a gente puder. E nesse texto está falando o seguinte, que reter, que maldito aquele que faz a obra de Deus relaxado, quer dizer, faz de qualquer maneira. E nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira, nós precisamos consagrar a vida, nós precisamos viver vida de consagração e uma vida de separação. E aqui ele fala, maldito aquele que guarda sua espada para não matar. Eu quero dizer o seguinte, o entendimento que Deus trouxe ao meu coração. A espada é a palavra de Deus. E muitas vezes a gente deixa de usar a palavra de Deus e nós precisamos usar, porque a palavra de Deus, o que a gente fala, que vai matar as crenças erradas, os sofismas, os modismos, as coisas, o secularismo, o que não agrada a Deus. Então, quando a gente está fazendo a obra de Deus relaxado, é quando a gente deixa de usar a espada, a palavra de Deus, para matar, quer dizer, matar não é a pessoa, não, é matar conceitos errados que estão entrando dentro da igreja. Modismo, coisa do mundo, e que a gente está entrando na onda. Então, Deus, ele alerta Jeremias. Deus fala para Jeremias, Jeremias, fala para o meu povo que maldita é quem faz a minha obra relaxada, como? Não usa a palavra, como deve usar, para matar o que não me agrada. Porque quando a gente proclama o que Deus quer, você anula o engano. E Deus quer que o engano seja morto. Deus não quer que o engano domine no meio do povo dele. Mas para isso, nós precisamos ser corajosos, para isso nós precisamos consagrar, para isso nós precisamos ser valente, ser cheio do Espírito Santo como Davi. E precisamos imitar lá o que Jesus falou. Esse tipo de obra só é realizado com jejum e oração. Se não jejuar e não orar, esse tipo de pessoa não vai ser liberta. Deus não mudou, Deus está fazendo a obra. Deus faz. Mas nós nos colocamos como Deus quer que a gente se coloque. Então, nós não podemos, nós precisamos usar a palavra de Deus. Nós precisamos embanhar a espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para destruir sofismas, para destruir engano, para destruir modismo, para destruir conceitos, concepções que são pregados no mundo e que está querendo ser trazido para dentro da igreja. Foi isso que eu creio que foi isso que Deus quis dizer para Jeremias, quando Deus falou para Jeremias. Jeremias, eu não agrado disso. Então nós precisamos usar a palavra de Deus para pregar a verdade, para que Jesus, que a luz, venha trazer libertação da escravidão. Eu quero terminar esse momento adorando o Senhor. Pai, Senhor, eu disse tantas coisas aqui. E eu quero pedir, Pai, que o Teu Espírito venha trazer discernimento aos corações. Jesus, que o Teu nome cresça. Senhor, eu peço misericórdia pela Tua igreja. Jesus, levanta, Pai, Davis nesse tempo, para pregar a Tua palavra, Pai, na unção do Teu Espírito,
para destruir, Pai, mentiras, enganos, secularismo, Pai, que está entrando dentro da sua igreja. Ajuda, Pai, os teus servos a embanhar a espada, como Davi embanhou a espada e destruiu, matou aquele Golias. E eu sei que Golias representa o mal. Deus, tenha misericórdia da tua igreja. Deus, tenha misericórdia da tua igreja. Restaura os teus líderes, Pai. Levanta homens e mulheres valentes, ungidos, consagrados, como Davi era consagrado. Um homem que vê o problema, vê a dificuldade e avança para resolver na força do Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, nos ajuda, Pai, a usar a tua palavra para matar e extirpar todo conceito errado que não vem do Senhor. Tem misericórdia de nós. Deus, acorda o teu povo. Senhor, se o mal tem cegado o teu povo, como aquele menino lá, aquele menino que ficava mudo, porque o mal fazia ele ficar mudo para ele não falar. Deus, se há um mal que faz o teu povo ficar mudo para não falar o que precisa ser dito, eu repreendo o nome de Jesus, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Pai, que ouvidos sejam abertos nesta tarde, que pensamentos venham ser destravados, abre a mente, Senhor, abre o entendimento, Senhor. Línguas venham ser destravadas, tem misericórdia. Resgata, Pai, as tuas ovelhas. Usa os teus servos, como o Senhor usou o Davi, na instrumentalidade gloriosa do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.